Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana o nosso canal dá continuidade ao estudo de vetores. Especificamente, vamos pegar o método da última semana, o método paralelogramo, e trabalhar com você alguns casos, algumas situações especiais muito recorrentes em prova. Nossa aula também finaliza aí com um desafio, uma questão desafio aí que eu vou deixar para você resolver em casa e a gente corrige na semana que vem, tá? Queria aproveitar também o momento e pedir para você aí, que tem o primeiro contato conosco nesse momento, que avalie o nosso trabalho. Caso você se interesse, se inscreva e faça parte aí do nosso time. E se você já faz parte da nossa equipe, que você continue nos ajudando a divulgar o nosso canal aí pelas redes sociais, na sua escola, na sua universidade, tá bom? Gente, sem mais delongas, vamos nessa. Método paralelogramo. Vamos trabalhar hoje com você casos especiais. Vem comigo, gente. Vamos lá então, gente. Nossa aula tem tudo a ver com o método paralelogramo que nós vimos na nossa última semana. Lembra aquele método onde você vai somar vetores colocando o rabinho de um com o rabinho do outro. Só que nessa aula nós vamos trabalhar alguns casos especiais. O primeiro caso que nós vamos ver é quando os vetores são paralelos. E nesse primeiro caso, eles estão apontando para o mesmo lado. Notem, eu já fiz essa abordagem direto numa situação meio cotidiana. Você tem um barco aqui e tem duas pessoas que estão se auxiliando, se ajudando, né, a puxar esse barco, exercendo dois vetores força para o mesmo lado. Notem que estou chamando para você a força 1 valendo 80 newtons, esse N aí. Nós vamos trocar um dia uma ideia sobre isso, mas Newton é a unidade de força no sistema internacional. Pois bem, esse primeiro homem aí, ele faz uma força de 80 newtons, e vamos imaginar que o segundo fizesse uma força de 100 newtons, também para o mesmo lado. O que você percebe? Que daqui vai surgir uma força resultante. E acho que é fácil você entender que o vetor resultante aqui é simplesmente você somar o vetor F1 com o vetor F2. Acho que é fácil a gente entender que o módulo do vetor resultante nesse caso seria eu pegar a força 80 e somar com a força 100. O que nos leva então a entender que o vetor resultante, o módulo dele, terá 180, vamos colocar a unidade, né? Lembra a unidade de força, como comentei há pouco contigo ali, Newton. Perceba, turma, que isso é o módulo do resultante. Se eu tivesse que representar o vetor resultante, ele seria horizontal e para a direita, medindo 180 newtons. Segundo caso, gente, quando os vetores são antiparalelos, ou, se você preferir, com sentidos opostos. Perceba que dessa vez os mesmos homens que antes exerciam sobre aquele barco forças do mesmo sentido, agora meio que estão numa competição aí, num cabo de guerra. Um exercendo uma força F4 horizontal para a direita, valendo 100 newtons, e o outro exercendo uma força F3 horizontal para a esquerda de 80 newtons. Perceba que dessa vez um vetor atrapalha o outro, um vetor prejudica o outro. Nada mais claro do que nós imaginarmos que o vetor resultante aqui sai da subtração do maior vetor em módulo menos o menor vetor em módulo. Perceba, gente, o nosso vetor F4 ele vale 100 newtons, apontando para a direita, e o vetor F3 ele vale 80 newtons, apontando para a esquerda. O que nos leva a compreender que o vetor resultante aqui ele mediria 20 newtons. Perceba que esse 20, moçada, ele é o módulo do resultante. Mas se perguntassem para você a direção e o sentido, obviamente, se o cara mais forte puxa para a direita com 100 e o mais fraco para a esquerda com 80, esse 20 é um resultante horizontal e para a direita. Terceiro caso, gente, quando os vetores são perpendiculares. Perceba, dessa vez os mesmos dois homens fazendo uma força F5 nessa direção
e o outro F6 nessa direção. E eu estou garantindo para você que essas duas forças que você vê na jogada, elas são perpendiculares entre si. Esses dois vetores formam 90 graus entre si. E, gente, além do valor aqui do resultante, eu poderia, numa boa, representar para você já a direção desse resultante. Até porque, se você olhar com cuidado, esses dois vetores eles estão exatamente colocados de tal forma que o rabinho de um coincide com o rabinho do outro. Está propício para o paralelogramo. Lembra como é que funciona o método? Você vai na trombinha do F6 e faz uma linha paralela ao F5. Bem a grosso modo, né, gente? Vai na trombinha do F5 e faz uma linha paralela ao F6. E se você juntar o início com o cruzamento dos prolongamentos, você vai ter ali a representação do nosso vetor resultante. Quero só chamar a atenção de você que na hora que você, por exemplo, junta o vetor F5, está mais ou menos nessa direção ali. Deixa eu botar para você aqui, ó, F5. Junta ele com o vetor F6, que teria mais ou menos um comportamento aqui assim, ó, gente. E perceba que agora eu transitei um pouquinho para o nosso outro método, na verdade, o método polígono, trombinha no rabinho. E você junta com o vetor resultante, perceba que você acabou de justamente fechar um triângulo. E eu estou garantindo para você, nessa nossa questão, que esses vetores F5 e F6, eles são perpendiculares entre si. Logo, o valor que você quer, o valor do resultante, ele faz o papel de hipotenusa nesse triângulo. E se ele é a hipotenusa de um triângulo que é retângulo, você pode resolvê-lo pelo Teorema de Pitágoras. E com isso, moçada, o nosso resultante ao quadrado é pegar o módulo de F5 ao quadrado, que por sinal vale 80, mais 100 ao quadrado, galera. Com bastante cuidado aqui, né? O nosso resultante ao quadrado vai ficar 80 vezes 80, o que vai dar 6.400, mais 100 vezes 100, o que vai dar 10.000 para a gente. Legal, moçada? Com isso, o nosso resultante ao quadrado dará 16.400. Se tirar a raiz quadrada em ambos os lados, não vai dar um número exato, mas a resposta ela vai ficar próxima a 128 newtons. Logo, o módulo do nosso resultante está em torno aí de 128 newtons e a direção é aquela que a gente representou ali, claro, bem à mão livre, bem a grosso modo para você lá em cima. Para resumir então a história, gente, viu dois vetores para o mesmo lado, no mesmo sentido, F1 e F2, soma eles. Se eles estão em sentidos opostos, você subtrai sempre o maior menos o menor. E se eles forem perpendiculares entre si, você vai fechar um triângulo retângulo e vamos de Teorema de Pitágoras para achar o valor do resultante. Tá bom? Vamos aplicar isso numa questão? Vem comigo, gente. Turma, exemplo 1, Unifor Ceará. No anel atuam simultaneamente três forças coplanares. As três forças estão no mesmo plano, tipo o plano do nosso quadro nesse momento. F1, F2 e F3, representadas abaixo. A resultante da soma das forças F1, F2 e F3 tem módulo em newtons igual a quanto? Vamos lá, gente. Para eu achar esse resultante, eu já percebo que o F2 está puxando para cima com 5 newtons. E o F3 puxa para baixo com 2. Então eu já noto que F2 e F3 caíram no meu segundo caso especial. São vetores que se opõem. Então se eu puxo para cima com 5 e o cara atrapalha para baixo com 2, é óbvio que o nosso vetor resultante ele vai ser vertical e para cima entre esses dois caras e medirá 3 newtons. Mas, gente, não acabou por aqui.
Porque além desse vetor de 3 newtons, eu ao lado tenho aquele vetor F1 que mede 4 newtons. Perceba que eles são perpendiculares entre si. Logo, para eu achar o resultante, eu vou fazer aqui um prolongamento na trombinha do F1 paralelo àquele resultante 3 e vou no 3 e faço uma linha paralela ao F1 até que essas linhas se cruzem. Você já percebe, inclusive, que para eu achar o resultante, eu vou juntar onde estão as trombinhas dos vetores com onde houve aquele prolongamento. Esse é o nosso vetor resultante. Acho que você percebe que, de acordo com o resultante que eu tenho, que por sinal veio da soma de um vetor 4 newtons para cá, ó. Notem, gente, 4 newtons, não é mesmo? Com aquele vetor 3 newtons para cima, a gente consegue achar o resultante, o módulo do resultante, pelo teorema de Pitágoras. Até porque o vetor 4 newtons e o vetor 3 newtons são perpendiculares entre si. Com isso, o módulo do nosso resultante, Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, já que ele é hipotenusa, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Triângulo esse que nós já trabalhamos bastante aqui no curso, hein, moçada? O resultante ao quadrado será igual a 16, 4 ao quadrado, mais 9, 3 ao quadrado. Nosso resultante ao quadrado é igual a 25. Passo uma raiz em ambos os lados. A raiz de 25 é 5. Não esquece a unidade, newtons, o que nos dá a nossa alternativa E. E turma, nós vamos fechar a aula de hoje deixando um desafio para você que eu corrijo na próxima aula. Essa questão é uma questão da UFSC, que fala o seguinte: observando a figura, assinale a ou as proposições que apresentam operações vetoriais verdadeiras. Você vai analisar as alternativas com base na imagem e vai somar as alternativas que estão corretas. Corrijo com você na nossa próxima aula. Fechou, galera? Com isso finalizamos mais uma aula do nosso canal, ok? Não perde a nossa próxima aula, importantíssimo. Nós vamos trabalhar com você a noção de velocidade escalar média, diferenciando-a das velocidades vetoriais médias. Não perde, tá bom? Beijão pra você, uma excelente semana e até semana que vem. Tchau, gente. Valeu!